Olá, gente. Vocês estão no programa Yoga Sem Frescura. Do meu lado, Roberto Simões. Do meu outro lado, o Fabiano Benassi. E ali no canto, no corner, o nosso amigo Vinícius Baleia. Eu sou André De Rose e hoje a gente vai falar julgamento. É um pecado original do yoga? O que você acha, Beto? Olha, eu acho que a gente tem que pensar que há um senso comum no mundo, nesse micro-universo do yoga, de que você criticar, né, ou ter um senso crítico, né, é uma forma de julgar o outro e isso é negativo. Né? Mas de forma velada, se critica você por tecer algum tipo de comentário, em geral, quando eles ficam bravos, quando você tece um comentário que é contrário ao que eles pensam. Né? Então, talvez no yoga moderno se possa pensar assim que, assim como, por exemplo, o nervosismo, o estresse é um código de valor negativo para um yoga, né? Quer deixar algum amigo seu de yoga, professor de yoga, muito bravo, vai falar ele para você, pô, você faz yoga e medita, você está tão nervoso, você fala tão rápido, você não está dando benefício. Então, assim, o estresse, falar rápido ou ter um posicionamento mais forte é um valor negativo para o yoga hoje, né? Você gostando ou não, está intrincado isso. E parece, e esse é o tema do nosso bate-papo, que você tecer algum tipo de comentário contra alguma coisa, parece que você está indo contra os princípios éticos do yoga. E é disso que a gente quer conversar aqui. Será que julgar é um pecado no yoga hoje? Eu acho que não. Acho que o senso comum está confundindo ter senso crítico por não tecer nenhum tipo de comentário sobre nada e seguir como uma ovelha tudo que os outros dizem que é certo. Posso falar? Acho que eu sou o cara que mais julgo aqui, um dos caras que sou mais criticado por tomar por ter essa atitude, faz parte, talvez por eu ser virginiano, sou um crítico natural, um cara contestador, e o que eu vejo muito é exatamente isso, essa coisa da doçura, de não julgar, porque julgar você está manifestando o teu ego e você está querendo se sobrepor sobre outra pessoa. Quando na real não é nada disso. O senso crítico, ou você ter um pensamento crítico, é você questionar o que vem de informação para você. Não quer dizer que eu seja contra o que você está falando, mas eu tenho a possibilidade de questionar o que você está falando. Eu tenho direito de questionar. Aliás, eu acho que eu tenho obrigação. Sim. E aliás, todo mundo deveria ter obrigação de questionar tudo que é relacionado ao yoga. Não só ao que está exposto, mas tudo que você lê sobre yoga, tudo que os mestres falam, tudo que os professores falam, porque é um universo muito controverso. São diversas linhagens, diversos mestres, diversos comentários, diversas informações, muitas que não convergem. Então você ter um pensamento crítico é fundamental, dentro de qualquer universo, dentro do yoga também. Não, mesmo porque assim, os princípios mais clássicos do yoga é você fugir de avidya, né? Da ignorância. E não tem como você fugir de avidya se não for criticando, tecendo comentários críticos, né? Ou seja, pensando sobre o que afeta você, né? Sim. Então, o pensamento crítico sobre qualquer tipo, e perceba, crítica não está associado diretamente a algo negativo, mas é perceber, ter uma outra perspectiva sobre o objeto que todo mundo está falando de um senso comum. E acho que é disso que nós estamos conversando aqui. Vocês sabem que Vivekananda, ele questionava muito o mestre dele, né? E ele recebeu o nome Vivekananda porque justamente ele ficava insistindo para entender como é que funcionava. Conta-se que o Ramakrishna encheu o saco dele uma vez, porque ele estava questionando ele, e saiu de onde ele estava, deu-lhe um kripa. O kripa dele foi um chute, que o Vivekananda caiu sentado e falou: nossa, meditação existe. Então o senso crítico sempre teve, de certa forma, ligado sim à prática de yoga. E o mais engraçado é que você tece um comentário até para expor uma linha de raciocínio, um pensamento, para trazer as pessoas junto, para ver se as pessoas discutem. E quando elas ficam irritadas, elas viram para você e falam assim: você tem muito ego. Quer dizer que eu posso fazer um comentário baseado em ideias e a pessoa vem com o argumento do meu ego, quer dizer, isso não é comentário, também não é uma O ego dela crítica. não existe, né? O ego dela não existe, mas ela pode fazer uma crítica.
Aí tudo bem, vai ser coisa, editado em algum momento. Ou não. Acho que não. Acho que vai ficar assim. Vai assim mesmo, sempre escuto. Sempre escuto. Fala, o que você fala? Não, então, eu acho que às vezes as pessoas são... elas acabam não ouvindo o suficiente, né? E quem fala, às vezes não fala com o intuito de falar pensando na atitude, né? Ou pensando no comportamento, mas às vezes fala de um jeito em que ele se volta para a pessoa, né? Então, a forma como a comunicação acaba acontecendo, em muitos casos, e a interpretação dessa comunicação, eu acho que acaba gerando esses atritos, né? De entendimento, né? Ou você está me julgando e você não pode julgar, ou coisa do tipo. E outra coisa que eu acho que é interessante é que a gente confunde julgamento com crítica. Sim. São duas coisas diferentes. Sim. Julgar e criticar, né? A crítica é uma forma assim, eu tô querendo entender, né? Eu estou querendo criar discernimento, né? Viver, que eu estou querendo criar discernimento para poder compreender alguma coisa. Então eu critico, por quê? Na minha experiência de vida, no meu conhecimento, no que eu estudei, nas minhas vivências, no que eu aprendi, eu tenho um entendimento X da coisa. E o yoga, ele é muito rico em experiência. Então quando você fala alguma coisa que é contrária àquilo, nossa, às vezes a pessoa vem com unhas e dentes. Por quê? É toda uma construção, né? Às vezes que você acaba... E a crítica é justamente isso, é uma desconstrução. Exatamente. Pouca gente sabe dessa história, mas assim, quando Alexandre o Grande vai expandindo, né, o território ali e vai até a Índia, né, ele leva filósofos juntos dele, né, filósofos gregos ali, e um deles é um cara chamado Pirro, que nasce na cidade de Elis, e encontra uma galera vestido de água, ou seja, peladão, que fazem umas posturas engraçadas e que eram super críticos, né? Criticavam tudo, né? Criticavam tudo, tanto que ele vai chamar esses caras de gimnosofistas, de ginástica mesmo, de corpo, né? Pirro de Elis, depois de tanto contato com esse pessoal, que nada mais era do que yogis, volta para sua cidade e vai fundar, ele é considerado o pai do ceticismo. O ceticismo é uma corrente filosófica. Ser cético é uma corrente filosófica, né? Que vai abrir portas aí para a ciência surgir. Né? Então assim, a gente pode pensar, puxando esse fio aí da história, de que os yogis influenciam o pensamento filosófico ocidental justamente por ser crítico, né? Por enxergar um argumento e desconstruir ele todo, né? Isso então quer dizer, é a alma do yogi. Não é ser calmo, tranquilo, fala mansa. Isso não necessariamente é yoga. Estereótipo é engraçado que tem em todos os lugares, né? Eu lembro de uma vez quando eu fui comentar que quando eu fiz meu aniversário de 30 anos, eu nunca faço festa. Eu sempre falo que eu vou fazer, chega no dia e eu não faço. Aí, chegou quando eu fui fazer 30 anos, falei, não, vou fazer. De repente, fui fazer fugiu, pensei uma coisa, fui fazer no bar de rock. Eu adoro rock, né? Fui fazer no bar de rock. Aí o André foi também, chamei um monte de gente. Foi quase 40 pessoas, voltou. Aí passou um tempo, eu comentei, né? Nossa, fiz um aniversário no bar de rock, foi muito legal e tal. Mas esse professor de yoga, você ouve rock? Eu falei, pô, eu sempre gostei de rock. Né? Então, deixar de gostar de rock porque vai ser yoga. Né? Eu acho que um dos objetivos desse programa aqui com a gente, Sem Frescura, é justamente isso, né? A gente mostrar um lado do yoga, todos nós aqui somos yogis, vivemos o yoga, participamos dos princípios do yoga, vivemos isso, e não necessariamente temos que ter uma fala mansa, andar calmo, isso não está relacionado ao yoga, né? Isso é uma construção de agora e que não tem nenhuma relação com o yoga. Se é uma coisa em relação ao yoga, é a meditação, é a prática, é a vivência que o yoga traz, né? E óbvio, é o fugir da ignorância, né? É buscar a sabedoria, né? É o contrário da vida. São dois conceitos, cara, que não dá para existir sem um pensamento crítico. Avidya e Viveka. Sim. Não dá para você fugir da ignorância e você ter discernimento sem ter um pensamento crítico. É impossível, cara. Entendeu? E nós temos que ter o direito, nós cavamos esse direito e conquistamos esse direito de poder criticar, né? Mesmo na Índia, aí no período medieval da Índia, onde surge a tradição dos natas, que vai sair o Hatha Yoga, como a gente conhece, nas posturas, eles tecem duras críticas à estratificação de castas da Índia, e muito influenciada pelo budismo, e nos próprios Hatha Pradipika no Gueranda, eles dizem, né, um livro clássico do yoga desse período medieval,
olha que os Vedas, os Shastras, são como, eles escrevem de uma forma nada elegante, né? São como prostitutas com as pernas abertas, onde todos podem acessar. Então é uma crítica direta ali, aqueles sacerdotes brahmanes no alto da sua sabedoria, no qual ninguém pode criticar e julgar. Ele falou assim, não adianta ficar decorando o Shastra, o Vedanta, a palavra em sânscrito, se você não pratica e não vivencia o que é o yoga. Então, não é algo que nós estamos construindo aqui, nós estamos, na verdade, podemos dizer, resgatando a essência do yoga, frase que eu odeio, mas a gente está resgatando, sim, o senso crítico que parece que os yogis, ao menos no Brasil, não possuem mais, né? Tem vergonha de se posicionar, né? É disso que nós estamos tratando, né? Nenhum de nós 4 aqui tem vergonha de se posicionar e dizer, olha, eu gosto de rock, eu faço jiu-jitsu, eu uso um chapéu porque eu sou careca, então a gente não usa roupa de açafrão. E de certa forma, eu acho que é o que o yoga proporciona, é você ter convicção, né, quem você é e fazer o que você tem que fazer, acabou. Sim. Né? Você, quando critica, você está convicto, né? Você está... E mesmo que esteja errado. Mesmo que seja errado. Você veio e critica de volta, fala assim, você errou aqui, mas ótimo. Mas faz parte. Faz parte. Seu crítico, aceitar a crítica tem que ser natural. Tem que ser natural. Exatamente. Não adianta você chegar e fazer uma crítica sobre uma coisa e não receber. Não receber, lógico. Né? Mas no meio do yoga, ninguém pode ser questionado. É como se estivesse abalando a pessoa se sente profundamente ofendida, né? E fala assim, não critique o mestre, não fale mal do mestre, não fale coisa... E aí o cara fica lá no patamar, na bolha, né? E nunca é criticado, nunca tem os pontos de vista dele rebatidos, e aí acontece o quê? O grupo fica doente, que as pessoas não têm raciocínio, crítica, autocrítica para poder chegar se aproxima mais próximo do negativo do que a gente chama de igreja, de seita e dogma. Sim. É quando nada pode ser questionado, né? A crítica está na contraparte disso. Eu critico o dogma, eu critico o posicionamento, eu critico o que você está falando, eu tenho o direito de fazer isso. Se na argumentação você me quebrar, falou, pô, é verdade, estava errado nisso, que bom, adquirir um conhecimento novo. Agora não é mais. E as pessoas acham super negativo, né? E muitas vezes eu fico rezando para um aluno meu. Eu estou há algum tempo, assim, rezando para alguns alunos me quebrarem alguns pontos, porque eu quero rever esses pontos, né? E eu fico, por exemplo, algumas descobertas recentes que eu tive, eu quero aperfeiçoar elas. Por quê? Porque eu quero dar uma aula no futuro muito melhor. Não que as pessoas não consigam me rebater, mas que eu tenha argumentos e desenvolva isso. E o que o Roberto estava falando agora há pouco era sobre os Shramanas. Ele o Alexandre entrou em contato com os Shramanas. Shramanas eram uma série de pessoas que andavam à Índia, né, de cabo a rabo, buscando pôr em prova aquilo que eles tinham. Então, eles entravam em contato com uma determinada pessoa, que era considerado um sábio, né? Os dois juntos se sentavam e iam debater. Quem terminasse os argumentos, com os melhores argumentos se tornava o mestre do outro que tinha os piores argumentos. Eu até falo assim, é quase um escravo, mas um ficava subordinado ao outro, né? E isso não tem mais, isso não existe mais, porque assim, hoje em dia tem mais cacique do que índio no mundo do yoga. Um dos grandes nomes na cultura ocidental foi um cara chamado Sócrates, né? Não que jogou no Corinthians, mas é um cara que não escreveu nenhum livro, dizia só sei que nada sei, era um cara chatíssimo em Atenas, que ele falou assim, você é o general? Não. O que é bravura para você? E o cara ia quebrando argumento em cima de argumento. Não é coincidência que ele é condenado à morte, né? Continua ainda hoje, na sociedade alguém que critica, que fala contra, você não pode se posicionar, o cara é tal pessoa, você está indo contra um pensamento de tal tradição, quem você pensa que é? Então isso faz com que ele rase o conhecimento. A crítica faz o conhecimento se engrandecer e não fica numa superficialidade, no raso. Mas no final das contas, gente, se você parar para pensar, a crítica, ela desenvolve a inteligência e desenvolve a opinião, porque hoje em dia tem um monte de gente que fica citando Shastras. Eu chamo essas pessoas de Shastros. O cara é um Shastro, né? Porque ele fica, porque o Shastra... E geralmente quando eu me deparo com uma pessoa assim, eu paro e pergunto para a pessoa, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu não quero que você me cite o Shastra. Perceba,
Tecer crítica, vocês me corrigem se estiver errado. Tecer crítica não significa eu acho que. Não é eu acho. Não. É você Você ter um vem, posicionamento você argumenta, se argumenta, o cara vem, argumenta contrário, você rebate, ele rebate e fala assim, não, beleza, você pensa diferente de mim e eu respeito o seu posicionamento, mas eu não concordo com o que você falou, e tudo bem, não necessariamente alguém tem que ganhar, mas eu acho que nós temos direito, né, e dever, talvez, de colocar outros pontos de vista sobre a mesma perspectiva. E às E não vezes ficar isso dá pautado uma só no volta e a outra pessoa até vira para você depois de alguns anos e fala assim, eu ponderei isso, demorou um tempo, mas olha, eu achei interessante. Mas já aconteceu um monte de vezes. Mas tem argumentos que te levam a pensar, e depois de um tempo você tem um insight sobre aquilo que foi argumentado e essa é a ideia. te traz uma luz, né? Essa é a ideia, né? E que é legal pra caramba. Pô, quantas vezes eu pegando onda, porra, meu, o que o cara falou era exatamente isso. Aí você entende, porque você faz conexões. Mas se você não tivesse sido exposto a esse conhecimento, você não faria a conexão. Sim. Talvez fizesse, ocasionalmente, algum dia até fizesse. Mas é fundamental que as pessoas não sejam o tempo inteiro a favor de você. Sim. Elas precisam ter uma oposição. E a oposição é uma coisa muito legal. Por exemplo, você vê ruas aqui em São Paulo que tem um monte de ruas com o mesmo tipo de comércio. É positivo demais. Você não tem concorrente, você morre. Você não tem quem te oponha, você morre. Seu trabalho vai ficando raso. E aí, nesse momento que o ego infla, não é quando estiver contigo. Exatamente. O ego inflado é quando você não tem ninguém se opondo a você. Ah. Aí seu ego infla. Ou ao contrário, quando você tece crítica. Quando alguém tece crítica sobre o que você faz, ou você fica, ele está falando mal de mim, igual criancinha, ou você amadurece, cresce e fala assim, pô, tem razão, errei aqui, não, você está errado. Olha, e aí, o diálogo existe, coisa que no yoga parece não existir mais. Sabe o que me irrita mesmo? Me irrita quando a pessoa termina o diálogo assim, mas eu não concordo com você, mas eu respeito a sua posição. É uma raiva. Tá, ok. Geralmente eu não falo respeito à sua posição assim, eu respeito que você possa pensar desse jeito, mas eu não penso desse jeito, entende? Os meus diálogos nunca terminam assim, mas eu respeito você. Né? Às vezes não, eu não respeito aquele tipo de pensamento. Respeito ainda é melhor que tolerância, né? Eu tolero você, não, eu não quero ter tolerância, né? Religiosa, o que seja. Respeito ainda é melhor. Mas, cara, o melhor mesmo é quando você compreende o outro. Né? Compreende o ponto de vista, cara, perfeito, é muito legal. É exatamente diverso da forma como eu compreendo o mundo, essa questão. Agora, respeito e tolerar realmente é uma coisa meio de... Eu não gosto desse raciocínio. Legal também, né? Eu não gosto desse raciocínio, não é a maneira que eu opero, enfim, mas as pessoas elas tendem a tentar sair no final do diálogo com algum tipo de comentário do tipo e que ela se superior. O ego, exatamente, o ego superior. se coloca superior, sempre se coloca superior. Acho que a gente falou pra caramba. Ela quer se colocar numa posição de humildade, de aceitar. Sim. Que alguém pensa, no mínimo, diferente de você. Eu estava num evento com o professor Hermógenes uma vez e a gente estava rindo demais, que era um evento sobre o ego, né? E aí a gente viu um diálogo entre duas figuras, e eu não lembro exatamente como era o diálogo, eu me lembro de um aparecer para o outro e falar sobre o ego dele, como ele tinha menos ego e tal, e aí o outro contrapôs ele falando assim, porque o meu ego é menor ainda que o seu. Aí eu olhei para o Hermógenes, ele olhou para mim e riu. Na hora que ele riu, eu dei uma risadinha que os dois se incomodaram. Mas eu não tive como. Você lembra como é que o Hermógenes era, né? Ele deu aquela risadinha, eu olhei para ele e putz, os dois ficaram chateados, né? Mas eu não tive culpa. Mas é bizarro, né? Porque às vezes você vai para um evento de yoga, é uma competição de egos para ver quem tem menos ego. E é engraçadíssimo isso. Né? E é daí que nós temos o riso, né? Bom, acho que a gente pode encerrar, né? Já deu tempo. Bom, gente, acho que a gente já falou bastante por hoje. Sigam-nos, deem um joinha, deixem comentários, programa yoga sem frescuras, lembra? Sugestões, né? E pautas para outros programas. Como o Roberto fala, das angústias. Angústia, depressão, rancor. Música vida profissional. Um abraço, gente. Até o próximo programa.
Adiós, Falou. Tchau, tchau.